Hoje estamos começando mais um podcast aqui, Provocação, pelo site Voz MP. E como é de sempre, a gente traz um convidado ou uma convidada para que nós possamos aí estar esclarecendo alguns assuntos para você, telespectador, que gosta de assistir, de ouvir o nosso podcast Provocação. E hoje, em nossos estúdios, nós temos aqui a grata satisfação de receber a doutora Luciane Martins. Ela que é advogada aqui em Cuiabá e também especialista em trabalhista e também previdenciário. Doutora Luciane, é um prazer receber aqui em nosso podcast Provocação. Eu sou Neto Marques e hoje nós vamos estar aqui debatendo, conversando e você, telespectador, com certeza terá muito proveito nesse assunto, que muitas dúvidas serão aqui esclarecidas para você. Doutora, muito obrigado. Obrigado você. É uma alegria para a gente estar aqui participando do teu programa, atendendo os teus ouvintes e os telespectadores. E é uma honra e agradeço muito poder participar e contribuir. Nós que agradecemos porque sabemos que há muitas dúvidas e a população tem essas dúvidas. Até porque a gente sabe que justiça no Brasil é um pouco lento, né? Mas graças a vocês, que são operadores do direito, isso se resolve. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, mas acontece. E hoje nós queremos começar aqui, doutora, falando a respeito de um assunto que poucas pessoas têm conhecimento, que é o nosso precatório aqui. Vamos falar do precatório aqui no estado de Mato Grosso. Como que funciona? Quem tem direito ao precatório e como que funciona esse precatório aqui em Mato Grosso? Então, o precatório, ele é o crédito quando você entra com ação contra o estado, falando do estado de Mato Grosso. Entra com ação contra o estado de Mato Grosso e o valor desse crédito, quando termina o processo, se for acima de 60 salários mínimos, ele vira precatório. Quando ele vira precatório, ele tem um trâmite diferenciado. Ele tem que entrar no orçamento do estado e ser pago no ano subsequente daquele exercício. E as pessoas, elas têm uma dificuldade para entender por que demora tanto. E a demora, no caso, é a aprovação do orçamento e ter o recurso para fazer o pagamento. E essa aprovação é de um ano para outro pela Assembleia Legislativa? O governo manda para a Assembleia para ser aprovado no ano sequente? Ele entra no orçamento. No orçamento do Estado. No orçamento. Então, obrigatoriamente, todos os precatórios que são expedidos até 1º de abril, por exemplo, nós estamos no ano de 2025, foi expedido o precatório até 1º de abril de 2025, ele entra para pagamento do ano subsequente, que é no ano de 2026. Porém, chegou no ano de 2026, não tem o orçamento para pagar aquele precatório, ele vai entrando na fila cronológica. Então, tem as preferências e tem a cronologia. Cronologia é o tempo que ele entrou, a fila. Então, eu estou lá na fila de número 100. Tem 99 na minha frente. Vai entrando o orçamento e vai sendo pago. Por isso, não necessariamente os precatórios são pagos no ano subsequente que ele foi expedido. Tá, mas mesmo que ele foi feita a previsão de um ano para outro. Digamos que eu tenho um precatório lá e o meu precatório teve previsão, foi entrado este ano, 2025, e tem previsão para 2026. Ele entrou. Qual é o risco dele não ser pago? Sim, corre o risco. Se porventura o Estado não tiver caixa, orçamento, para fazer o pagamento de todos os precatórios daquele ano, ele fica para o ano subsequente. Um exemplo que eu posso te dar é do município de Cuiabá. Então, no município de Cuiabá, nós temos precatórios de 2016, que era para ter sido pago no ano de 2016. Significa que ele foi expedido em 2015 e naquela época não era abril, era junho. Então, ele foi expedido no primeiro semestre de 2015 e deveria ter sido pago no ano de 2016. Não foi. A previsão é para que comece a ser pago este ano, de 2025. Sim. Então, porque o município não tinha orçamento.
para fazer o pagamento dos precatórios. E quando você entra nessa fila, paga-se primeiro os preferenciais, que são pessoas que têm doenças graves, aquelas doenças que estão no rol da lei considerada grave, por exemplo, cardiopatia grave, alienação mental, paralisia irreversível, que são os deficientes físicos, e por idade. E depois vem os créditos alimentares e os ordinários. Se você não estiver nessa fila de preferência, você vai ficar lá por último. Tá, mas aí eu queria perguntar para a senhora, que eu tenho certeza que o nosso telespectador, igual eu, está com a cabeça toda enrolado nessa resposta que a senhora deu. A senhora disse que eu ajuizo uma ação lá, eu entro com esse pedido no ano de 2025. E ela entra na previsão para 2026. E por que se não tiver dinheiro? Então, o Estado, quando eu falo federal, estadual, municipal, ele usa aquele dinheiro para outros fins, que acaba não tendo, porque se ele já fez a previsão, tinha que ser pago. Então, a minha cabeça ficou um pouco enrolado, queria que a senhora me desse uma luz nesse sentido. É basicamente isso que você falou, né? Então, eu vou te dar um exemplo desse ano do governo federal, para ficar mais claro para a gente falar do que está acontecendo hoje. Os precatórios que são pagos pelo governo federal são aqueles oriundos de ações que entraram contra a União. Como nós somos de direito previdenciário, vou usar esse exemplo. Então, todas as ações de direito previdenciário, eu entrei com um processo de aposentadoria no ano de 2010. O processo andou todos esses anos. Ele terminou o ano passado e foi expedido o precatório. Então, o valor da aposentadoria desses atrasados deu mais de 60 salários mínimos. Hoje dá mais que 93 mil. O retroativo. Então, digamos que esse precatório era 100 mil reais, tá? Que passou o teto. Ele deveria ter sido pago pela União Federal no início desse ano. Ao longo de toda a história, eu tenho 25 anos de profissão, ao longo desses 25 anos, era normal que a União pagasse esses precatórios do INSS, direito previdenciário, que é caráter alimentar, né? E tem os idosos e as pessoas com problemas de saúde. E aí entra a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria por idade, rural, todos os tipos de benefícios pagos pelo INSS, inclusive o LOAS, que é o benefício assistencial. Então, ao longo desses 25 anos, no exercício da minha profissão, janeiro a fevereiro a União pagava, porque o governo federal aprovava o orçamento do ano seguinte, tinha dinheiro e pagava. Esse ano foi inusitado. O governo não conseguiu aprovar o orçamento no final do ano passado. Então, foi aprovado o orçamento de 2025 para ser pago esse ano. Então, agora, julho, que vai começar o pagamento dos precatórios da União em relação ao direito previdenciário. Nesse caso específico, a União tem o dinheiro, mas o governo não conseguiu pagar, não conseguiu aprovar esse orçamento. Feito isso, atrasa todo o pagamento dos precatórios. Então, em 25 anos, a primeira vez que eu vejo a União não começar o pagamento dos precatórios em janeiro, no máximo fevereiro de cada ano. No município, nós temos aqui do estado do Mato Grosso, é feito a previsão, entra no orçamento, mas o prefeito não tem verbas para fazer esse pagamento. Então, ele entra num regime que dos precatórios que permite ele fazendo esses pagamentos de acordo com o que vai tendo o recurso. Então, é uma previsão legal que deveria ser exceção, mas, infelizmente, no nosso estado tem vários municípios. Várzea Grande está mais atrasado do que Cuiabá está atrasado e vários outros municípios. O estado do Mato Grosso não.
já esteve em um passado distante, já esteve atrasado. Nós temos pessoas recebendo créditos de URV. Você lembra daquelas ações de Sim, URV? URV. Tem pessoas recebendo agora, né? Porque o Estado, naquele momento, não conseguiu os recursos, usou dessa lei que permite que ele vá fracionando esses pagamentos de acordo com o que vai tendo os créditos que deveria já ter tido, que por algum motivo não aconteceu. E geralmente a população, aquele que tem direito ao precatório, dificilmente, não estou falando aqui do governo atual, mas de governos em geral, vai deixando. Sempre tem outras prioridades e o precatório vai ficando. A gente sabe que no passado, tem pessoas que estavam esperando precatório há 8, 9, 10 anos, morreram e ficou um espólio ali para a esposa ou para o filho menor, sei lá. A gente sabe de muitos casos. Hoje está diferente, então, doutor? Hoje está mais rápido, mais célere essa questão? No estado de Mato Grosso está mais rápido, tá? Uhum. Mas nós temos pessoas recebendo exatamente nesse caso que você falou. Coisas lá atrás. Tem netos. E eu estou falando de casos reais de dentro do meu escritório, tá? A gente tem habilitado, chama habilitação, né, no processo, é a substituição processual daquela pessoa que entrou com a ação, faleceu, então você faz a substituição e habilita esses herdeiros. Nós temos vários casos de netos que estão recebendo agora. Tá? Não tem nada a ver com a coisa, com isso que você está recebendo, né? E normalmente são trabalhadores, são pessoas que tinham o direito e precisava desse dinheiro muitas vezes para sobreviver. Para remédio, para né? tudo. Eu conheci gente assim também. E assim, para nós que somos advogados, é uma frustração, porque você vê o seu cliente dependendo, ele vem todos os dias no seu escritório, grosso modo falando, e às vezes ele acha que o advogado é que não é bom advogado, sabe, Neto? E isso deixa a gente muito frustrado, porque por mais que você saiba que ele tem o direito, que via de regra o Estado, o município, a União tem esse dinheiro, mas é utilizado de uma forma, vamos dizer assim, de prioridades que não é essas pessoas. E essas pessoas morrem sem poder gozar do fruto do trabalho. Isso é frustrante para o advogado. Mas hoje a gente vê essa realidade, então está mais rápido. Geralmente agora você protocola ou pede, entra na previsão de um ano, geralmente está saindo do outro, então, né? Aqui em Mato Grosso. Sim, no estado de Mato Grosso, sim. Pode ser que um ou outro acabe deixando para outro ano, ou outro anos, mas que está previsto, a previsão está pagando. Porque nós temos precatórios de várias origens, né? Então, os previdenciários, que são de aposentadorias e benefícios, eles têm prioridade. Mas nós também temos precatórios de origem agrária, né? Então tem aquelas indenizações, que são valores vultuosos. Então, estes daí, eles acabam tendo um retardo porque eles não entram nessa prioridade. Que a idade, o caráter alimentar. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Quais são as prioridades dos precatórios? As prioridades são determinadas por lei. Então, doenças graves, que está naquele rol Mas o advogado tem que pedir, falar que está. Senão pedir. O Estado dá de ombro. Não, o Estado ele tem um volume imenso lá. E não dá para fazer essa seleção, né? Não faz. Por mais que eles tenham a vontade de fazer, a gente percebe que não dão conta. Então, o advogado tem que entrar, pedir, não só pedir, ele tem que provar, né? Provar, claro. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, essa semana eu tive um cliente que foi entubado. E nós tínhamos pedido a superpreferência para ele há uma semana atrás que ele estava internado. Até agora eu não tive ainda a decisão judicial. Mas esse caso, provavelmente, o juiz vai deferir a superpreferência, porque é um estado gravíssimo. Mas ele estava para esse ano ou para o ano que vem? Estava para esse ano. Mas se ele fosse para o ano que vem, pode? Também, sim. Então, a superpreferência ele não paga integral, mas ele fraciona até 3 vezes o limite do teto. Então, o teto
RPV, que a gente chama, que é requisição de pequeno Pequeno valor, que é abaixo de 60 salários mínimos. Uhum. Então, eu posso pedir até 3 vezes o pequeno valor. Uhum. Então, essa é a superpreferência. Uhum. Então, se você tem lá um crédito de precatório de 1 milhão, um exemplo, a superpreferência não vai te pagar 1 milhão, mas ela vai te pagar 3 vezes 6, 18, 180 salários mínimos, entende? Então, é dessa forma que funciona a superpreferência. Ele te dá uma antecipação para você resolver aquelas coisas imediatas, no caso dele, a saúde. Mas uma pessoa que tem 1 milhão para receber de precatório, e ela, se fosse até 60 salário mínimo, o RPV, ele receberia aí 180 mil, né? Isso. O governo deveria, porque geralmente, ou estou enganado, doutora, quando você tem um precatório, geralmente são pessoas que estão vulneráveis. Sim. Geralmente. Sim. Né? Agora tem o super preferência, que é uma doença mais grave, mas geralmente elas são pessoas quase que todas vulneráveis, já de idade, ou é doente, ou é menor, com doença, tal, que acaba recebendo aquele direito de alguém que faleceu, né? Uhum. E o governo deveria, tipo assim, se eu tenho 1 milhão lá, alguém tem 1 milhão lá do precatório, pagar o RPV 180 e deixar o resto para o ano seguinte, né? Isso. Já dá uma amenizada. Sim. E aí você tem que fazer essa provocação, mas só através da lei, o que a lei permite. Sim, tá? o Então, nosso nós congressista que ficamos teria que... amarrados na lei. Né? Aham. E a lei só permite para doenças graves, para pessoas... Tem um rol, né? Tem o rol que é taxativo, Taxativo, não é nem né? exemplificativo. É a Câncer, tal, cegueira, câncer, mas não é aquela cegueira da pessoa monocular, que monocular. muitas pessoas têm uma cegueira, mas é unilateral, é de um olho só. Uhum. Então, nesse caso, a gente não consegue a superpreferência. Né? O que a gente consegue são coisas mais graves do que isso. Tem que por fazer conta da lei. Isso também serve também para imposto de renda, né? Sim, a cegueira e essas doenças taxadas no rol das doenças graves, ela dá direito à isenção. Total ou parcial? Ou não? Não dá isenção total. Total. Se você Algumas dá parcial, comprovar... né? Ou não? Não, Não, né? são Total. total. Uhum. Então, quando eu estou lá naquele rol taxativo, eu tenho isenção do imposto de renda, eu tenho isenção para aquisição de automóveis, IPI e ICMS. Uhum. Então, e alguns estados dá a isenção do DPVAT. Não, perdão, do IPVA. IPVA. Então, Aqui dava e cortou, né? Cortou. No estado de São Paulo ainda dá. Ainda dá, né? Desde que seja carros de pequeno valor. Sim. Porque a lei também mudou, né, em 2023, 23. mudou que você não tem mais a isenção para qualquer Veículo, né? veículo. São veículos, salvo engano, até 130 Até mil. 100 e pouquinho. Né? Isso. Então, nesses daí, você ainda consegue. Mas tudo dentro da lei. E a lei, assim, nós temos inúmeras doenças, patologias que são altamente graves, mas a lei reduz para um rolzinho ali de 10, 15 patologias consideradas graves. Né? Outra preocupação, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão querendo saber, e é muito importante, e a gente tem muitas dúvidas sobre isso, doutora, é o precatório. Tem gente que tem precatório e ele procura vender esse precatório. Quem compra esse precatório? Como funciona essa compra de precatório? Para que serve? Se eu comprar um precatório, não sei se eu tenho direito, se é só empresa, como que funciona essa compra de precatório? Então, hoje eu acho que é o assunto mais falado no setor de precatórios, é a compra, né? A cessão de crédito, do precatório. E existe várias possibilidades. Existe a possibilidade de você ceder esse crédito do precatório. No estado do Mato Grosso, tem possibilidade de você usar para compensação de débitos fiscais, né? Mas não são todos os precatórios que você pode usar para essa compensação. E não são todos os tributos que podem ser compensados.
Então, existem várias regras que a gente tem que estar atentando. A forma mais fácil e mais comum, que hoje a gente vê um assédio muito grande das empresas, entrando em contato com os titulares de precatório, é a cessão de crédito simples, onde eu compro de você, você tem um crédito precatório e eu compro com deságio, né? E eu entro nessa fila no seu lugar, né? Então, se eu, por exemplo, no município, a previsão, nós estamos falando de pagar em 2016, digamos que você tem um crédito 2020, sabe-se Deus quando é que você vai receber, né? Porque hoje não existe uma previsão correta para de 2020, e tudo vai depender das finanças do nosso município. Uma empresa entra em contato com você, né? Fala assim, olha, Neto, você tem um precatório de 500 mil, que é do município de Cuiabá. Eu quero comprar de você, só que eu vou te pagar 40% desse crédito, 50% ou 60%. Aí fica livre negociações, né? Livre negociação. E aí você pode fazer essa cessão de crédito. Você faz essa cessão, é um contrato, tem alguns juízes que exigem que seja por escritura pública essa cessão de crédito. Mesmo com escritura pública, você tem que levar para o juiz, para o judiciário, homologar. Ele homologando essa cessão, aí você faz a substituição processual. Você entra no lugar daquela pessoa que você, no caso aqui, né, eu entro no seu lugar. A grande questão que se debate é sobre o percentual do deságio, né? A pessoa que, no seu caso, tinha 500 mil reais, se eu te pagar 50%, vai diminuir para 250 mil. E tem pessoas que entendem que isso é prejudicial para você, que eu estou me aproveitando da situação. Em alguns casos, sim, mas nem todos. Porque se você tiver lá 6, 7, 10 anos parado, faz um cálculo, quanto que você já perdeu, né? Exato. Apesar de que ele tem um reajuste. Mas não acompanha, né? A partir de 2021 para cá é só Selic. Só Selic. Até 2021 eu tinha a correção monetária, então tem essa perda. E além dessa perda, tem pessoas que precisam daqueles 250 mil imediatamente e que vai resolver o problema dela. Então, nesses casos, eu acho totalmente correto. E aí saiu uma decisão do STF recentemente, passando para o juiz esse dever de zelar por essa integridade dessa negociação. Só que o que tem acontecido na prática é que os juízes têm deferido todas as homologações. Né? Deferidos? Indeferido. Eles não estão mais homologando. Com essa situação, o que essas empresas que entram em contato com as pessoas para comprar, eles estão usando como garantia de empréstimo. Então, ele faz a fidúcia, né, que a gente chama. Eles fazem o empréstimo para você com juros baixos e você dá de garantia o seu precatório. Então, hoje está uma confusão. Isso é para driblar lá o judiciário, né? Exatamente. Eles estão pedindo isso, né? Porque você coloca a critério do juiz. Como é que o juiz vai analisar uma relação dessa, né? Qual que é o seu grau de entendimento? Como é que, o que te levou a fazer essa sessão? Então, teria que fazer um processo de instrução para que o juiz pudesse avaliar. O judiciário está abarrotado. E nessa sede, nesse momento processual, não dá mais para você fazer instrução. Então, é complicado. Então, é uma decisão que tem... Garantias, né? Que tem vamos dizer assim, um intuito bom, mas que não é execuível. Assim, na prática, não dá para você fazer. E você passar para o juiz essa decisão, eu acho um pouco demasiado, né? Então, hoje é essa grande confusão. E a gente ouve muitos questionamentos no escritório. Doutora, posso vender? Não posso vender?
posso fazer esse empréstimo Tem que alguma dure... proibição? Não, Não, né? não tem a proibição. A lei permite. Uhum. O que tem essa decisão, que muitas pessoas estão entendendo como proibição, e não é uma proibição, é uma limitação, tá? De que o juiz, na hora de homologar, tem que ter esse dever de zelar pela integridade da negociação para proteger o O menos lado mais favorecido. fraco, né? Exatamente. Agora, como que a gente resolve isso? É caso a caso, é sentando, analisando, vendo propostas, né? O que nós fazemos no escritório? Chamamos o nosso cliente lá que recebeu a proposta, vamos analisar essa proposta. Você precisa mesmo de fazer essa venda? Vai resolver seu... Você está ciente de que você está perdendo esse deságio? Se a pessoa estiver e a gente entender que naquele momento é viável, a gente orienta para que seja, né? Agora, se a gente percebe que, por exemplo, está na iminência de receber o precatório, você não vai orientar o seu cliente a sofrer um deságio de 40%. A não ser que fosse 10%, 20%, sei lá, alguma coisa mais Sim, lógica, né? sim. Pelo prazo. Então, o que eu digo para as pessoas que têm o precatório, para você que conhece alguém, é caso a caso, sabe? Posso, não posso, devo, não devo? Vamos sentar e analisar, porque nem sempre é sim e nem sempre é não, né? Sim. A gente tem que ter bom senso em tudo que faz, né, Neto? Com certeza. Agora, digamos que eu estou com direito no Estado e entro com uma ação na Justiça e ganho a ação no juiz ACOD, primeiro grau. O Estado recorre na segunda instância, no TJ, e aí eu ganho lá também, na segunda instância, e eu tenho os meus direitos, passo a receber o meu salário de direito, na qual eu entrei com a ação, e depois o Estado recorreu, mesmo assim eu ganhei, o Estado começa a me pagar aquilo que eu pleiteei. E ficou lá 2 anos esse processo, eu tenho direito a um retroativo de 2 anos lá, ou 3 anos ou 4 anos, e virou precatório. Tá? Aí virou precatório, eu tenho que executar o governo. Sem Exatamente. executar. E aí eu entro com essa execução no juiz de primeiro grau ou lá no segunda instância que deu a última decisão. Para o nosso telespectador, tenho certeza que muitos de vocês têm essa dúvida e nós vamos tirar agora com a doutora Luciane. E essa dúvida não é só do cliente, não. Tem muitos advogados que não atuam nessa esfera e que têm a mesma dúvida. Essa execução a gente chama de cumprimento de sentença e ela deve ser feita no juiz de primeiro grau. Lá onde começou? Aonde começou. Eu distribuo a cumprimento de sentença com a petição inicial, instruo com todas as decisões que tiveram, eu faço o cálculo e apresento para o juiz e digo assim, excelência, eu ganhei em primeira e segunda instância, foi determinado esse início, esse final, o valor do meu benefício, vou no caso de aposentadoria. Sim. O valor da minha aposentadoria é de R$2.000, calculando retroativo, né, com os juros e correções legais, o meu crédito deu 200 mil. Aí o juiz recebe essa minha petição, com toda essa documentação, intima confere os cálculos também lá, né, para ver se eu nem confere. Não, o juiz não faz essa não conferência faz? de primeira mão. Ele intima o Estado, o município ou a União para que ele se manifeste. Tá? Em feito a manifestação, digamos que no meu cálculo deu 200 mil, no cálculo do Estado deu 180. Aí o juiz manda para a contadoria do juiz, para ele ver quem é que está correto, se é o Estado ou se somos nós. Tá? Dirimiu essa diferença, o juiz manda expedir o precatório. Aí vai para a fila. Não, mas aí vai para a fila de expedição. Então, em todas as varas, é expedido vários precatórios todos os dias. Então, você entra lá na fila de expedição e aí o advogado tem que ficar lá na vara. Excelência, dá prioridade, né? E aí, quando é expedido, a vara expede, manda para o tribunal. Chegou no tribunal até 1º de abril,
entra para o ano seguinte. Então, como nós já estamos em julho, chegou lá no tribunal hoje, não vai ser pago em 2026, vai ser pago em 2027. Até abril de 2026 ele vai para o precatório, para a fila, né? Isso. Aí 2027, se Se Deus tudo ajudar, correr bem. aí recebe 2027. Exatamente. Aí que entra, né? O que acontece? A pessoa chega lá, ele faz todo esse processo que nós acabamos de falar aqui, e de repente ele tem lá direito lá a 500 mil reais. Aí ele sabe que ele vai receber em 2027, se Deus ajudar e der tudo certo. Aí aparece alguém querendo fazer essa negociata e oferece para ele 250, que às vezes é melhor para ele, porque 250 ele pode pegar, depende da pessoa, pega 250 em 2026 e faz 500 mil em 2026 mesmo, do que esperar 500 em 2027, né? Sim. Tem pessoas Cada caso é um caso, como o senhor disse. Exatamente. Tem pessoas que podem investir em construção, em tantas outras áreas, né, de negócio, e aí é muito importante você ter essa visão de economia e de finanças, né? De saber o que fazer com o seu dinheiro e fazer o dinheiro virar dinheiro. Agora, se você não tem essa possibilidade, aí mais um momento para você ter cautela e fazer conta. Entendi. Né? E agora a gente saindo um pouquinho aí dos precatórios, doutora Luciane, com relação aí ao INSS, a aposentadoria, que é o sonho dos brasileiros, né? Porque os chineses não, eles gostam de trabalhar, mas nós aqui brasileiros, a gente gosta de pensar logo na aposentadoria, de uma garantia futuro, né? Sim. Se bem que hoje mudou bastante a nossa vida. Antigamente a gente com 60 anos já considerava um idoso bem mais assim fragilizado, mas hoje 60 anos já está fazendo programa de Muito bem feito, né? programa de podcasting, né? Ou e outras atividades. Mas houve alguma mudança recente com relação à aposentadoria aqui no Brasil? Ou ainda continua um pouquinho de anos atrás? Eu costumo dizer que no INSS, a única coisa que não muda são as mudanças. Então, por mais que a gente tenha a grande reforma de 2019, que fez mudanças bastante impactantes, vira e mexe a gente se depara com INs, que são as instruções normativas, decretos. Então, as mudanças acontecem. Então, não é a mesma coisa de 10 anos atrás, de 5 anos, de 2 anos, até porque, ainda quando a lei não muda ou não vem as instruções normativas, a gente tem os precedentes que são os julgados nas ações que a gente entra contra o INSS. Então, existe o recurso repetitivo que chega no STF. Um exemplo que eu posso te dar de recurso repetitivo que nós ganhamos e perdemos, né, que foi uma coisa inusitada. A revisão da vida toda. Quando muitas pessoas são prejudicadas na mesma questão e o Brasil inteiro começa a entrar com essas ações, chega no STF. Quando chega no STF, ou no STJ, ele pega aquela matéria, no caso da revisão da vida toda, transforma em um tema. E ele julga todos os processos em um processo. É soberbado que fala, como é que fala? É sobestrado? Sobestrado, não? Sobestrado é quando você para todos os processos para julgar aquele. Mas aí eles chamam que se torna um recurso repetitivo. Reúne aqueles que estão no STF, elege-se um e naquele faz o julgamento. E o que é julgado naquele tema tem de cima para baixo, né? Então, todos aqueles processos que ficaram parados, primeira, segunda instância, eles ficam aguardando essa decisão do STF. Julgado, aí todos os juízes replicam essa decisão. Então, quando chega nisso, vira-se uma lei, onde todos os outros processos vão ser julgados daquela forma, né? Então, nós temos a lei, que teve a grande reforma em 2019, que é a Lei 8.212. Nós temos as INs, que são as instruções normativas. Nós temos os decretos que vão regulando a lei, regulamentando.
e nós temos as decisões judiciais, né? Então, tudo isso traz mudanças praticamente mensal, você tem uma surpresa favorável e desfavorável, né? Como no caso da revisão da vida toda. A princípio, nós ganhamos, na hora de transitar em julgado no pleno, um ministro pediu vistas desse processo e aquilo que a gente tinha ganhado reverteu, nós perdemos. E infelizmente é assim. Da mesma forma, a lei, quando ela vem em alteração, via de regra, é para tirar direitos, né? Porque antigamente, eu lembro que tinha uma contagem. Por exemplo, 65 anos de idade mais 30 de trabalho dá 95 anos. Essa soma de 95 anos. Depois parece que passou para 100 anos, né? Como que é essa questão dessa somatória de idade e tempo de contribuição? Mulher e homem, qual é a diferença, doutora? É a regra de pontos, né? Então, para o homem, vamos falar por tempo, vou tentar explicar assim, aposentadoria por idade. Então, hoje, urbano, o homem é 65 anos e a mulher é 62 anos. Porém, eles têm que ter um mínimo de contribuição, que são 180 meses. 15 anos, né? 15 anos. Então, essa é a regra para aposentadoria por idade. Tá? A por tempo, o homem, 35 anos de tempo de contribuição e a mulher, 30 anos por tempo de contribuição. Só que com a reforma de 2019, era dessa forma. Aí criou-se o pedágio, que é a transição, porque a 2019 ele colocou limite de idade. Então não basta eu ter só ter 35 anos homem e a mulher ter 30 anos mulher. Eu preciso ter o mínimo de idade, 57 anos. Então eu pego o tempo, 35, do mais homem. a idade. Vamos colocar o seu caso, você tem 60. Vamos lá. Eu não queria falar, mas você já falou. Eu estou dizendo. Não, eu estou dizendo exemplo, que você tem. Tá certo. Ai, meu Deus. Vamos 60 anos, melhor idade. Vamos dizer que o neto tem 60 anos. Digamos que ele tenha 60 anos e 35 anos de contribuição. Eu vou fazer essa soma. Não, pode levantar, não tem problema. Podcast é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Falta de experiência. E deu 95 pontos. Seria qual que é? Essa aí do 30 do homem ou 35 do digamos homem? Que você tem 35 anos de contribuição e que você tenha 60 de idade. Sim. Então deu 95 pontos. Aí não deu ainda, né? Isso é a regra por pontos, tá? Mas nós não temos só essa regra. Nós temos a regra de tempo. Não tem que ser fácil, tem que ser difícil, né, para aposentar. Tem a regra de pedágio de 50% e de 100%. Nós temos a regra de tempo, o mínimo de idade. Então, criou-se um leque de possibilidades e de restrição. É por isso que tem que ter especialista igual a você para poder resolver esse problema. Infelizmente, se você não tiver um advogado especialista em direito previdenciário, no mínimo um contador você tem que ter para fazer essas simulações. Porque não necessariamente você tendo direito a duas regras, você pode escolher qualquer uma das duas. Porque a forma de calcular o valor da aposentadoria é diferente. Então, eu posso ter possibilidade de aposentadoria por idade e por tempo ao mesmo tempo. Só que a regra para fazer o cálculo da idade é diferente da regra para fazer o cálculo por tempo. Então, não dá mais para eu dar uma resposta simples hoje para você. Hoje, o que a gente tem que ver? Caso a caso. E fazer todas as simulações e todos os cálculos. Se eu não fizer isso, eu corro um grande risco de dar prejuízo para o meu cliente. E, infelizmente, o INSS ele não faz esses cálculos como deveria. A lei diz que é obrigação do INSS conceder o melhor benefício. Mas não é isso que acontece na prática. E nós temos um agravante hoje, que é a inteligência artificial que está sendo implantada no INSS. E nessa
transição e nesse aperfeiçoamento da inteligência artificial, nós cometemos muitos erros. Tá? Então, você vai lá no INSS, você recebe o benefício, mas quando você vai fazer o cálculo correto, você vê que você foi prejudicado. Então, pelo que eu entendi, o INSS ele dá um pouco de prioridade para a idade, não no tempo de serviço. Por exemplo, se você tem 65 anos, você já pode aposentar com o tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos, 180 meses. Correto. Mas se você fazer os 35 anos, você tem que ter os 65. Senão você não aposenta nem proporcionalmente, é isso? Não, é 57 anos. Bem, Não, da mulher, né? Eu falo do homem. Você tem que ter 35 anos de contribuição, mais um mínimo de 57 anos de idade por tempo. Tá. Por idade, aí é 65 com um mínimo de 180 contribuições, que são os 15 anos. Então, se o homem tiver 35 anos de contribuição e tiver 57, ele já pode aposentar? Sim. Se bem que você falou que é um processo muito complicado, mas já dá para tentar mexer. É um início. Mas muitas vezes, aí entra mais uma regra. Como existe essa diversidade de forma de cálculo, às vezes você esperar mais 2 anos, você tem um valor de benefício muito maior do que se você aposentar agora. Então, mesmo implementando o que a gente chama os direitos para aposentadoria hoje, às vezes você não deve fazer isso. Se você esperar 1 ano, 2 anos, porque conforme vai aumentando a sua idade e o tempo de contribuição, vai aumentando o valor do benefício. Então, você precisa fazer cálculo. Você estuda para direito e tem que fazer cálculo, né? Não é nem matemática, mas infelizmente a coisa é assim mesmo, né? Outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, que tira assim, muitas pessoas não sabem, parece que quando a pessoa aposenta por doença, né? Aposentadoria por invalidez. Mesmo se ele fizer judicialmente, na Justiça Federal, for aprovado, for aposentado, não dá garantia para ele se o INSS quiser cortar, né? Exatamente. E muita gente fala, eu aposentei pela Justiça, eu estou garantido. Mesmo assim não está. Não. É dito que a aposentadoria, que a gente antigamente chamava de invalidez, agora é por incapacidade a partir de 2019. Quer dizer que quem está inválido não significa que está incapaz. Mas enfim, você tem que ser submetido a perícias ao bel prazer do INSS. Tá? Ele pode fazer a cada 2 anos, ou nesses multirões que eles fazem, e que esses pente finos, e acaba cortando os benefícios, porque ela é tida como reversível. Ou seja, você pode estar incapaz hoje, mas com algum tratamento milagroso, você recupera a sua capacidade no futuro. Então, você pode perder sua aposentadoria por invalidez. Né? Existe um projeto de lei tramitando para acabar com essa precariedade da aposentadoria especial. Eu me lembro que no governo Bolsonaro, ele fez um pente fino lá, e todos aqueles aposentados por invalidez que tivessem 65 anos e 15 anos consecutivos recebendo, estava livre, estava fora. Mas quem tivesse aí menos de 65 anos ou menos de 15 anos, estava no pente fino. Por exemplo, se a pessoa tivesse 65 anos, mas se ele tivesse aí 14 anos e 11 meses, ele estava no pente fino e podendo perder a sua aposentadoria. Né? E esse podendo, via de regra... Perdendo. E ao longo da história sempre tem esses pente finos, né? Eles falam que está tendo muitas fraudes, muitos benefícios concedidos indevidamente, muitas pessoas que, com o passar do tempo, com a idade e agravamento das doenças, recuperaram a capacidade. E fazem esses pente finos, e a gente percebe que há uma tendência de 90% cortar os benefícios. Tá? E aí obriga o segurado a procurar um profissional, né, do direito, ou defensoria pública,
ou às vezes direto no Juizado Especial Federal, ou então um advogado para poder reverter aquilo que ele já tinha e que às vezes você olha para a pessoa, é evidente, né, que ela não tem capacidade, mas infelizmente os peritos entendem o Porque na contrário. verdade, assim, os médicos que fazem a perícia no INSS, quase sempre é nutricionista, né? Ou ele tem uma função, uma especialidade clínico geral, ele vai lá olhar uma doença que talvez ele não tenha nem condição de fazer ali uma análise mais profunda do paciente, né, que chega ali, ou do aposentado, ou do assegurado. Ele só olha para a pessoa, ele não tem um acompanhamento para ele realmente saber se realmente aquela pessoa precisa, é grave, não é grave. Ele vai pelo atestado do médico que passou para ele, ele vai ao INSS. O atestado está falando que é grave, mas o médico do INSS entende que não é grave. Aí recorre ao advogado, a advogada, que vai para a justiça, chega lá, passa às vezes por dois médicos, né, que são cadastrados lá pela Justiça Federal, e mesmo assim ele é aprovado lá, mas aquilo que você disse, não significa que ele está assegurado definitivamente. Infelizmente, essa é a verdade. E hoje, até na Justiça Federal, nós temos muita dificuldade em fazer prova da incapacidade. O que a gente tem utilizado de estratégia no nosso escritório, né, é indicar um assistente técnico, né? Porque quando é aquilo que você falou, lá na Justiça Federal, você pega o cadastro do perito conveniado, ele é especialista em medicina do trabalho, né? A medicina do trabalho, não estuda uma patologia a fundo. Por exemplo, uma cardiopatia grave ou um problema neurológico que a neurologia atinge coluna, né? E que muitas vezes as pessoas acham que é ortopedista e não é. Então, não tem essas especialidades nesses peritos. E na análise dele, está tudo bem, né? E muitas das vezes esses peritos não fazem os testes, que são o teste físico, de todas as possibilidades. Porque existe um manual que chama Manual de Merck, tem lá todas as manobras que o médico deve fazer para testar a patologia Né? do paciente. Uhum. Eu não sei se falta também essa especialidade, se é o fluxo de trabalho que é muito grande, muitas perícias, eles não têm esse tempo e acaba dando uma decisão superficial. Então, quando eu indico um perito, eu vou indicar um perito que seja especialista, né? Uhum. Então, meu cliente tem um problema de hérnia de disco, que todo mundo conhece. A hérnia de disco que você não aguenta muita coisa. A hora que fisga ali o nervo, você trava. Com certeza. Se eu mando um perito especialista em ortopedia ou neurologia para essa finalidade, ele vai fazer os testes adequados. Uhum. Que talvez não é porque o perito não quer fazer, é porque não é a especialidade dele. É simples assim. E aí a gente tem mais sucesso. Uhum. E quando você indica um assistente, isso aí é mais custo, né? Tem que pagar por fora, não é isso? Sim. O cliente. Sim. Infelizmente. E restringe bastante. E aquela pessoa que está doente, sem trabalhar. Já está ali porque está numa situação difícil. Precisa da família, dos amigos, ajudar para fazer o pagamento desse assistente para poder fazer a perícia com mais segurança. Tem uma outra questão também, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores têm dúvida, e muita gente tem direito e não consegue buscar esse direito até por falta de conhecimento. Quando você está assegurada com um problema de saúde, está ali em cuidados, recebendo um auxílio do INSS, e você é uma pessoa que está com uma patologia que dificulta a sua mobilidade, tudinho, a pessoa que auxilia tem uma porcentagem, né, para poder cuidar daquela pessoa. Tem
uma ajuda, vamos falar um português mais claro para o nosso telespectador entender, ele também recebe uma porcentagem em cima do salário daquela pessoa que está acamado ali, que está assegurado pelo INSS, né, doutora? É, na verdade, somente a aposentadoria por Só invalidez. por invalidez. Tá? Aposentadoria por idade, por tempo, não dá Sim. esse direito, nem é especial. A aposentadoria por invalidez chama adicional de 25%. Esse adicional de 25% é para aquelas pessoas que estão acamadas ou aquelas pessoas que não conseguem praticar atos da vida cotidiana sem ajuda de terceiro. Por exemplo, não consigo me alimentar, não consigo me locomover, não consigo tomar banho sozinha. Então, esse tipo de patologia que precisa de pessoas, de terceiros para ajudar o paciente, ele dá o direito a 25%. Esse pagamento, ele tem essa destinação, esse intuito de remunerar a pessoa que está auxiliando. Porém, ela não vai direto para o ajudante. Ele vem acrescido na aposentadoria. Então, eu estou recebendo aposentadoria por invalidez, R$1.000. Um exemplo, porque o mínimo é o salário mínimo, tá, gente? Então, eu estou recebendo 1.000. Provei que eu sou uma cadeirante e que preciso da ajuda de terceiro. Vai aumentar 25% na minha aposentadoria. Que seja R$250 a mais. Eu vou começar a receber 1.250. Muito embora o destino desse valor, desses 25%, desses 250, seja para pagamento dessa pessoa. Ajudar, né, no pagamento. Sim. Eu achava que era só para pessoas que estavam assim, com auxílio, não tinha aposentado ainda. Então vale também para o aposentado inválido e também para quem está com auxílio. Não, para o auxílio doença também não. Não, auxílio doença. Auxílio doença auxílio não doença dá. não? Não. Tá, entendi. Somente aposentadoria por invalidez. LOAS por incapacidade não dá. LOAS por idade não dá. Nenhum outro tipo. Aposentadoria por idade, por tempo especial, auxílio doença, não dá. Somente aposentadoria por invalidez. Entendi. E agora o LOAS, ele é 65 anos para o homem e para a mulher, ele não tem distinção, né? Não. Ele é destinado para o idoso considerado baixa renda e que não tem condições de prover a própria subsistência. Então, o idoso nesse critério é 65 anos. O LOAS, ele tem uma questão de renda per capita na família, né? Não pode ultrapassar um limite, e mesmo se ultrapassa, você pode fazer o pedido e a assistência social pode ir lá visitar a família e ver que, por mais que passou a renda per capita, mas tem ali muita despesa com saúde e outros tipos de despesa, aí consegue também. Correto. Então, pela lei do LOAS, que é Lei Orgânica de Assistência Social, e a gente apelidou ela de LOAS, a renda per capita é 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, esse 1/4 do salário mínimo, eu pego o que uma família ganha, pai, mãe e filhos, divido por todos. Né? Vamos dizer que são 2 filhos, pai e mãe. E ganha-se um salário mínimo, o pai ganha um salário mínimo. Eu pego um salário mínimo, divido por 4, vai dar 1/4 do salário mínimo. Essa é a regra administrativa. Se você, e tem que estar inscrito no CAD único, tá? Sim. Tem que estar inscrito no cadastro único. Se eu tenho esse 1/4 do salário mínimo e eu tenho 65 anos, eu tenho direito ao LOAS idoso. Se eu tenho alguma patologia que me incapacita, pode ser a deficiência física, deficiência intelectual, mental, qualquer tipo. Aí menos de 65 anos. Menos de 65 anos, tá? Então, o direito à pessoa por deficiência, esse LOAS. Se a pessoa não é deficiente propriamente dito, mas ele tem uma impossibilidade de trabalhar, eu tenho um critério, que é um mínimo de 2 anos. Se essa incapacidade ela perdura já há 2 anos, então é a regra que o LOAS tem. Ou então, que eu já estou há 1 ano e meio incapaz, mas o meu prognóstico é nunca mais recuperar a capacidade. Então, ela é uma incapacidade de longo prazo com um mínimo de 2 anos. Aí dá o LOAS por
por deficiência, mas tem que obedecer o critério de meio salário mínimo via administrativa. Via judicial, a regra geral é meio salário mínimo por pessoa, né? Então já melhora bastante. Meio salário mínimo por pessoa que participa do grupo familiar, do núcleo familiar. E as regras que você falou. Mesmo que a renda per capita seja meio salário mínimo, se eu tenho despesa com fralda, se eu tenho despesas com remédios essenciais, alimentação diferenciada, por exemplo, por diabético, que precisa de alimentos diets, lights e uma série de restrição alimentar, e eu comprovar essas despesas, eu também consigo o LOA. É mais difícil, mas é possível. Bom, nós batemos um papo aqui com a doutora Luciane Martins. Eu tenho certeza que foi um papo muito agradável, de extremo conhecimento para que todos vocês, nossos telespectadores aí do Provocação, ou pelo site Voz MT, o site MT Transparência, ou pelo YouTube, também todos vocês que estão assistindo e que irão assistir de manhã, à tarde, à noite, qualquer hora do dia, ou da noite, da madrugada. Com certeza você tirou muitas dúvidas. E, doutora, eu gostaria de convidá-la para que a gente possa estar sempre aqui debatendo, orientando os nossos telespectadores nesses assuntos que é muito importante para toda a sociedade. Será uma alegria para estar aqui. Eu sempre falo que, além do dízimo dinheiro, a gente pode dizimar o nosso tempo, né? E todas as vezes que eu posso contribuir para o meu próximo, dizimando meu tempo e conhecimento, é uma alegria e uma honra. Eu estou à sua disposição. Nós temos aqui a nossa lente do Provocação. Se você quiser falar com o nosso telespectador, fazer a sua despedida, você fica à vontade para que você possa estar agradecendo aí também o nosso telespectador. Eu agradeço muito, primeiro, ao Neto pelo convite, foi uma alegria realmente. Eu gosto muito desse dízimo de tempo e conhecimento. Eu acho que é um dos princípios básicos que a gente tem que ter na vida. E eu digo para você, que você que ficou com dúvidas ainda, que eu não consegui ser tão clara, procure pessoas que possam te orientar, profissionais do direito, defensoria pública, no juizado especial. Tem várias fontes que você pode encontrar resposta para as suas dúvidas e solução para o seu caso. Não se contente apenas com o primeiro não. Insista, vai, porque a persistência faz mudança na nossa vida. Então, eu coloco à disposição aqui no programa, né? Isso, Provocação. Provocação. E todas as vezes que a gente estiver aqui, vamos estar a dispor de vocês para responder as perguntas e tirar as dúvidas. Isso aí, doutora Luciane, muito obrigado pela sua presença aqui no Provocação. Como já disse, você pode assistir esse programa também pelo YouTube, pelo site Voz MT, pelo MT Transparência e em todos os nossos canais do grupo NM de Comunicação. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.